Olá, vamos então dar início ao nosso curso de PJ Calc. Nós vamos, para isso, fazer a simulação de um cálculo. A forma de trabalho desta vez vai ser um pouco diferente do primeiro módulo, para quem assistiu a primeira parte. Nós faremos algo bem mais prático e vamos trabalhar com cálculos efetivos dentro de uma simulação que nós fizemos exclusivamente para esse curso. Para tanto, nós vamos fazer então a simulação desse cálculo. Os parâmetros são esses aqui. Nós colocamos nome fictício para reclamante reclamado, bem fictício. A data de admissão deste empregado é 2 de janeiro de 2013. A data de demissão, 6 de outubro de 2016. O ajuizamento da reclamatória trabalhista aconteceu em 20 de janeiro de 2017. Vejam a importância do ajuizamento da ação em relação aos juros de mora que se iniciam a partir desta data. A maior remuneração do empregado foi de R$ 1.500 e a rescisão dele aconteceu sem justa causa. Dentro do PJ Calc, nós vamos então fazer a criação de um novo cálculo. Lembrem-se que aqui nesta tela nós abrimos os cálculos recentes, os últimos 10 que nós utilizamos. Não utilizaremos nesse momento, nós vamos criar um novo cálculo. Dentro do PJ Calc, ele vai abrir a nova tela de criação de cálculo, informar os dados do processo ou, para quem estiver no modo corporativo, obter do PJE. Correto? Para obter do PJE, aqueles que estão no modo corporativo, dentro dos tribunais, ele abre a opção de buscar os dados do processo. Nós não utilizaremos este módulo, principalmente pelo fato de que, se utilizarmos isso, pode dar algum problema dentro da vara na hora de efetuar o lançamento e realizar um cálculo de processo efetivo. O manualmente, que é o modo do PJ Calc cidadão, ele não existe essa barra aqui, ele vai nos permitir, então, liberar todos os dados para movimentação aqui, correto? Então, nós tínhamos feito aquele cálculo lá e vamos buscar o nome do reclamante e do reclamado para que nós possamos efetuar o lançamento. Então, como parâmetros do cálculo, o reclamante é fulano de tal e reclamado empresa construtora limitada. Vamos lá então, aqui dentro do PJ Calc, fulano de tal, e o nome do reclamado, empresa construtora limitada. Nós não vamos lançar aqui CPF e CNPJ, tendo em vista que são dados simples e qualquer um pode saber como é feito o procedimento, tá ok? Mas nós precisamos identificar o nome do reclamante ou do reclamado no mínimo. Feito o lançamento dos nomes, nós vamos em parâmetros do cálculo, onde nós vamos iniciar a parametrização dos cálculos, tá ok? Vamos lá então. Estado, nós podemos clicar aqui, escolher então, nós estamos no estado do Paraná. O município, se nós iniciarmos aqui a digitação do nome do município, ele traz para nós, tá bom? É só clicar sobre ele e ele assume o município em que o empregado trabalhou. Qual a importância disso? Os feriados que são cadastrados dentro do sistema são úteis para que nós não precisemos fazer o lançamento manual. Então, automaticamente o sistema vai lá dentro do banco de dados, busca dentro do cadastro do município quais são os feriados daquele município para lançamento quando nós estivermos trabalhando com horas extras. Vamos pegar agora a data de admissão e demissão e ajuizamento do empregado. Está aqui. A admissão foi em 2 de janeiro de 2013, a demissão em 6 de outubro de 2016. A data do ajuizamento aconteceu dia 20 de janeiro de 2017. E a maior remuneração deste empregado foi de R$ 1.500. Então, nós vamos efetuar o lançamento desses dados dentro do PJ Calc. Vamos lá, então. Data de admissão, 2 de janeiro de 2013. A demissão, 6 de 10 de 2016.
O ajuizamento, então, no dia 20 de janeiro de 2017, um pouquinho depois. A data inicial da limitação de cálculo e data final nós não lançaremos. Lembram-se que este quadro aqui se refere para o caso de limitação de cálculos. Digamos que o empregado, embora tenha trabalhado de 2013 a 2016, nós tenhamos por objetivo efetuar o cálculo, por exemplo, de um período de 1 ano somente. Então, nós definiríamos aqui essa limitação, não é o caso, certo? Não é a prescrição, porque tem menos de 5 anos trabalhado. O regime de trabalho aqui é o tempo integral. Lembram-se que o tempo integral aqui, tempo parcial, ele vai alterar a questão principal das férias. Nós vamos falar sobre isso depois. A maior remuneração, R$ 1.500. A última remuneração, lembrem-se que nós não lançamos. Clicando aqui na interrogação, vocês veem que este campo se relaciona ao histórico salarial com valor informado durante todo o período de cálculo, com incidência proporcional da contribuição social. Ou seja, se nós lançarmos o valor da última remuneração nesse campo aqui, o sistema vai considerar esse valor para todo o período trabalhado. E não é o caso. Nós vamos fazer um histórico salarial deste empregado durante o tempo do vínculo empregatício na empresa. O aviso prévio, prazo de aviso prévio, o sistema vai calcular. O padrão de horas extras dele aqui, carga horária, é o 220, é um trabalhador que faz 8 horas diárias e 44 semanais. O sábado é considerado dia útil. Nós não vamos alterar nenhum dado com relação a isso, tá ok? Nós vamos até o final da tela e clicamos no botão salvar. O sistema permite, então, que nós iniciemos o cálculo. Vejam que a tela da esquerda agora alterou e nós temos opção de lançar cada uma das verbas, faltas, férias, histórico salarial, etc. E isso nós vamos fazer na sequência. Uma outra observação com relação à gravação é que vocês conseguem observar aqui que o sistema gera um número do cálculo. Então, para fazer a busca depois, eu posso efetivar essa busca também pelo número. Veja que nós ainda não temos número de processo, nós não fizemos isso. Para quem estaria no PJE-Calc cidadão, em que o advogado, por exemplo, ou o contador não consta o número do processo, a identificação vai ser pelo nome do próprio empregado, do reclamante, e o número do cálculo. Tá ok? Bom, a partir daqui nós vemos e damos início a esses cálculos aqui. Primeiro dados do cálculo, nós estamos na tela correspondente. Agora nós vamos para a aba faltas. A sugestão que nós fazemos é que se observe esta sequência que está aqui para o lançamento das perguntas ou dos dados de acordo com isso. Então, nós lançamos primeiro as faltas, depois as férias, o histórico salarial, normalmente para realizar um cálculo. Nós faremos isso um pouquinho diferente neste curso, porque nós vamos trabalhar com itens e nós vamos ter que ir fazendo e mostrando para vocês conforme vai sendo realizado. Ok? Vamos clicar então no ícone de faltas. Vejam que o sistema abre aqui a possibilidade dos lançamentos das faltas ocorridas do empregado. O lançamento das faltas não se deve vincular somente ao período prescrito, tá ok? Por que motivo? Devem ser lançadas todas as faltas ocorridas durante o contrato de trabalho, mesmo que tenham ocorrido em data anterior ao cálculo, vez que essas faltas podem influenciar no prazo das férias, porque as férias têm o período concessivo e o período aquisitivo. Embora, às vezes, a prescrição atinja o período aquisitivo, mas não o período concessivo. Se essas faltas do período aquisitivo não forem lançadas, ela não vai considerar o período concessivo, a diminuição de acordo com o artigo 130. Inicialmente,
nós vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro é o seguinte, nós consideramos que as faltas injustificadas que nós vamos lançar no sistema, elas já foram corretamente descontadas nas épocas próprias, ou seja, enquanto o empregado estava trabalhando, estas faltas foram realmente descontadas. Nós não estamos discutindo a respeito disso. Então, com relação ao desconto ou não, nós não discutimos aqui, correto? Então, como parâmetro inicial. Vamos lá, então. Nós iniciamos para mostrar para vocês dentro do item férias. Primeiro para a gente ver como que ele está e depois nós vamos ver o comportamento quando nós lançamos as faltas. Vamos lá em férias, então. Observe, então, pessoal, aqui é o seguinte, olha, o sistema ele traz já as férias dos 3 períodos de férias integrais, ele traz somente as integrais nesta tela, tá? Vejam que as proporcionais não aparecem aqui, mas ele considera automaticamente o direito às férias de acordo com os períodos aquisitivos. Veja só, 2013, 2014 e os seguintes. Olha, 2013, 2014, o período aquisitivo é da data de admissão dele, 2 de janeiro de 2013, até o dia anterior do ano seguinte, 1º de janeiro de 2014. E o concessivo, o dia 2 de janeiro de 2014 até 1 de janeiro de 2015, tá ok? Então, neste caso, como que ele considera? Ele considera, primeiramente, que se tratando de que as férias, o período concessivo das férias terminou até a data da demissão, então elas consideram, o sistema traz, que as férias foram gozadas. Por quê? Em princípio, dentro do período concessivo, as empresas deveriam conceder as férias regularmente aos empregados. Então, o período concessivo terminou até a data da demissão, como que ele considera? Gozadas. Veja no último período aqui, que o período concessivo, ele seria em data posterior à demissão. A demissão aconteceu em outubro de 2016. O término desse período concessivo referente às férias de 2015 e 2016, ele terminaria em 1º de janeiro de 2017, certo? Então, não daria tempo, logicamente, de a empresa ter dado as férias ao empregado ou o empregado ter gozado. Então, neste caso, ele já traz automaticamente o período aqui como indenizadas. Mais um detalhe, quando ele traz gozadas, ou seja, que o sistema entende que ele já tivesse gozado essas férias, se nós não informarmos, ele traz automaticamente como tendo vencido exatamente no último dia do período concessivo. Veja, 30 dias aqui é de 3 de 12 de 2014 a 1 de 1 de 2015. Veja, 1º de janeiro de 2015 foi o último dia do período concessivo. Então, ele traz para nós os últimos 30 dias aqui. Nós, então, usuários, devemos vir informar exatamente quando foi o gozo das férias daquele empregado. Uma outra observação aqui é o seguinte, com relação ao prazo. Ele trouxe automaticamente esse prazo como sendo de 30 dias, certo? Por que ele considera isso? Lembram-se lá na tela parâmetros do cálculo? Aqui em cima, dados do cálculo, parâmetros do cálculo. Nós dissemos que o tempo é integral, não é proporcional. Se eu mudar aqui para tempo parcial, eu vou salvar aqui, ó, tempo parcial, nós vamos aqui nas férias, e ele vai dizer que o prazo das férias é de 18 dias. Viram? Então, aquela alteração que nós fazemos lá em dados, parâmetros do cálculo, dados do cálculo, quando nós optamos, dizemos lá que é tempo integral, ele considera o prazo de 30 dias. Aquele empregado que tem tempo parcial, ele considera de 18 dias. Nesse caso aqui, nós vamos voltar aqui, alterar para tempo integral, salvar novamente, vamos lá novamente nas férias e vemos que ele alterou para 30 dias, certo? Então, é um detalhe que nós verificamos que o sistema faz a consideração automática a respeito desses pequenos detalhes que às vezes a gente não presta atenção. Um outro detalhe, vejam que nós notamos aqui que o gozo 1, gozo 2 e gozo 3. O sistema permite, então, que nós lancemos até 3 períodos de gozo de férias. 3 períodos. Nós consideramos que seja 3 períodos de 10 dias, certo? Cada período aquisitivo, então, ele permite o lançamento de até 3 períodos de gozo de férias.
Para o lançamento em 2 períodos, um deve ser no mínimo 10 dias. Para o lançamento em 3 períodos, todos devem ser em 10 dias. Vejam, pessoal, que nós estamos na versão 2.2.0 aqui. Eu estou fazendo esta aula dentro da versão 2.2.0. Esta versão ainda não permite o lançamento do período de 5 dias deferido ou definido pela nova redação do artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Lá ele diz que as férias não podem ser concedidas, nenhum dos períodos pode ser inferior a 5 dias corridos, certo? Então, esta versão aqui, 2.2.0, ainda não considera. Se eu lançar um período menor que 5 dias aqui, ele vai dar um erro, um X vermelho e vai aparecer aqui do lado. Tá ok? Então, tá jóia. Vamos para frente. O outro item é o seguinte. Nós não dissemos para o sistema quando foi que o empregado gozou essas férias referentes a 2013 e 2014, correto? 2013, 2014, 2014, 2015. Mas ele trouxe um período de gozo de férias aqui. Qual o dia que ele coloca para nós? Ele lança sempre como tendo sido concedidas nos últimos 30 dias do período concessivo. Veja que o período concessivo venceu dia 1º de janeiro de 2015, referentes a essas férias de 2013 e 2014, e exatamente nessa data, ele lançou como sendo o último dia das férias, ou seja, 30 dias, de 3 de dezembro de 2014 até 1 de janeiro de 2015. Então, ele considera que essas férias foram gozadas nos últimos 30 dias do período concessivo. Veja que cabe ao usuário fazer essas alterações. Então, todas as alterações e, eventualmente, abonos, né? Por exemplo, se uma parte das férias foi em abono pecuniário, nós temos que vir aqui, marcar isso e colocar efetivamente o período das férias. Abono pecuniário, então, ele não gozou 30 dias, ele gozou 20 dias de férias e uma parte foi abono pecuniário. Então, nós temos que lançar isso e lançar aqui também qual o período efetivo do gozo. A empresa traz isso junto com os seus documentos, né? Ela traz esses dados aqui para que nós possamos lançar. Ok, pessoal? E se nós fizermos a alteração da situação de gozadas para indenizadas, ou ainda, se nós registrarmos um período de gozo aqui, que ultrapasse integral ou parcialmente o período concessivo, o sistema marcará automaticamente a opção dobra. Então, vejam, se eu coloco aqui indenizadas, ele considera a dobra. O que é a dobra? A dobra é que o empregador deve pagar ao empregado o valor dessas férias aqui de forma dobrada, porque já ultrapassou o período concessivo, certo? Já ultrapassou o período concessivo. Se por acaso este período aqui da concessão, digamos que ele tenha sido gozadas, porém esse período aqui ultrapassar essa data, vamos dizer aqui que ela seja de 4/12 de 2014 até o dia 2/1 de 2015. Automaticamente, vejam, ele lançou a dobra aqui. Por que motivo? Porque, embora tenha passado um dia, acontece a dobra parcial disso, certo? Parcial das férias. Entenderam como funciona, então? Eu vou regerar aqui. Como que eu faço para lançar isso aqui, zerar, começar tudo de novo? Eu vou regerar. Se eu regerar aqui, ele traz tudo como se tivesse iniciado novamente. Então, recapitulando então essa questão. Então, se eu colocar gozadas, eu tenho que definir o período do gozo, certo? Se eu colocar aqui o empregador ainda tem que pagar essas férias, eu devo lançá-las como indenizadas. Tá? Se eu lançar gozadas parcialmente, eu tenho que definir qual o período do gozo, certo? Porque se for parcialmente, uma parte dela vai incidir a dobra. Tá ok, pessoal? E se elas forem perdidas? Se elas forem perdidas, é que não obedeceram aquele comando do artigo 130, porque lá especifica os períodos das férias. Vamos dar uma olhadinha no artigo 130, só para a gente saber como que é a definição? Olha só o que diz o artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ou seja, período aquisitivo, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção:
Como é, então, que tem direito a 30 dias de férias? Se o empregado não tiver mais do que 5 faltas injustificadas. Ou seja, se ele tiver até 5 faltas injustificadas, ele vai continuar com o seu direito aos 30 dias. Se ele tiver de 6 a 14 faltas, aí ele reduz o período das férias para 24 dias. Se tiver de 15 a 23 faltas, ele vai reduzir para 18 dias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas, ainda tem o empregado direito a 12 dias de férias. Acontece que se ele tiver 33 dias, ou seja, passou desse limite aqui ó, de 32, que é os 12 dias, o empregado vai perder o direito às férias. Ou seja, se por acaso nós lançarmos faltas dentro do local que nós vimos no início, né? Em quantidade superior a 32 faltas, ou seja, 33, 4, 5, então o sistema automaticamente vai informar aquele perdidos, que é vamos dizer assim, a penalidade para o empregado que faltar mais de 32 vezes injustificadamente ao trabalho. E aí, neste caso, o sistema vai trazer aqui como perdidas. Tá entendido aí, pessoal? Então, é um detalhezinho super interessante a respeito disso. Recapitulando, então, vejam, se por acaso as férias forem indenizadas, o que acontece? Automaticamente, veja que eu tentei clicar em dobra aqui, ele não aceita, tá? Só se eu clicar em indenizadas. Aí eu posso marcar ou não a dobra. Ele traz automaticamente o marcado. Então, indenizados inclui o pagamento de forma dobrada. Quando o empregado gozou fora do período concessivo, como nós vimos, ele é devido à dobra com relação àquilo que ultrapassou o período concessivo. Tá ok, pessoal? Então, ó, nós encerramos esse módulo aqui e no próximo a gente vai fazer uma simulação já imediata de alguns dados, algumas coisinhas aí para que vocês sintam como que funciona isso efetivamente. Tá ok?